Hoje eu quero refletir com vocês a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 35. Qual é o Messias que nós queremos seguir? Que tipo de Messias? O Evangelho vai nos mostrar o verdadeiro Messias hoje, diferente dos Messias apresentados pela sociedade de hoje. Então eu convido você à leitura deste Evangelho de Marcos, do capítulo 8, versículos de 27 ao 35. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Chamou então a multidão juntamente com os discípulos e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Está aqui, então, a figura do verdadeiro Cristo. Messias, no hebraico, Cristo, no grego, significam a mesma coisa. Messias, ou ungido, significam ungidos. Messias, no hebraico, é ungido. Cristo, no grego, também significa ungido. Mas, nesta primeira parte do Evangelho de Marcos, do capítulo 8, versículos de 27 a 35, nos mostra um Messias diferente de tudo que o povo judeu esperou, inclusive seus discípulos. O Messias esperado deveria ser um Messias guerreiro, um herói nacional, libertador da opressão estrangeira, um político. E assim por diante. Era esse tipo de Messias que eles esperavam. Mas Jesus quer revelar um outro sentido de ser Messias. Por isso proíbe seus discípulos de falar daquilo que Pedro reconheceu, pois levaria a perigosos mal-entendidos. Jesus ensina que o Filho do Homem, a figura que encarnava a intervenção de Deus na história, deveria sofrer, morrer, ressuscitar. Mas Pedro não ouve o último verbo. E Jesus replica: vai para trás de mim, Satanás, pois tu não pensas, tu não estás preocupado com o que Deus quer, e sim como os homens querem. É uma censura dura para aquele que antes liderou a proclamação da fé messiânica. A segunda parte do Evangelho de hoje
nos mostra Jesus ensinando os 12 e as multidões, e a cada um de nós também hoje, porque o Evangelho se atualiza no tempo e na história. O modo de ser Messias de Jesus não é o modo do poder externo, do Messias político, mas o modo que atinge o interior da pessoa, prefigurado na figura do servo sofredor. É só conferir no livro de Isaías, capítulo 50, versículos de 5 a 9. Eis uma nova leitura do messianismo. Eis uma nova leitura do messianismo. Em vez do messianismo guerreiro, violento, político, lembra o Messias manso e humilde e bom pastor, que também está no livro de Zacarias, capítulo 9, capítulo 12. Para entender esse mistério, só tem um caminho: penetrar nele. Quem quer aceitar Jesus tem que o conhecer por dentro, tem que repartir sua experiência, tem que ir com ele, ser seu seguidor, seu discípulo. O mistério da cruz só se entende assumindo, com o Espírito do Mestre, é claro. Quem se quer salvaguardar, perde a chance. É o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Pensemos nas caricaturas de Messias que a sociedade quer apresentar e comparemos com o verdadeiro Messias que vem da parte de Deus, que o Evangelho nos mostra. Veremos que é totalmente diferente e deixamos de nos iludir. Ser cristão, gente, ser cristão é seguir Jesus pelo caminho do sofrimento. Não existe fé cristã sem via sacra. Ser cristão não é compatível com sempre ter sucesso no mundo. Quem não é perseguido provavelmente não está trilhando os passos de Jesus. Não é ter prazer pelo sofrer, mas é consequência de enfrentar sistemas injustos, corruptos e tudo o que se opõe ao projeto de Deus. Esse é o verdadeiro Messias. Esse é o verdadeiro messianismo de Jesus. Espero que vocês tenham compreendido. E vocês que irão à missa esse final de semana, irão refletir este Evangelho. Todos nós que vamos à missa, melhor dizendo, porque eu também vou. Nós somos cristãos e temos esse compromisso com a comunidade e com Deus no final de semana. Então vamos refletir no verdadeiro Messias e o qual Messias nós queremos seguir. Qual Messias nós queremos ter como centro da nossa vida? É o que propõe o Evangelho para nós nesse final de semana. Um caminho diferente do caminho que a sociedade nos apresenta hoje. Fiquem com Deus. Bom final de semana a todos.